Como eu sempre falo para os irmãos, nossa meta e o alvo principal aqui do nosso ensinamento é trazer o quê? Trazer mudanças, tanto no comportamento, trazer mudança espiritual, trazer mudança futura. Nossa meta principal nos ensinamentos, hoje eu vou precisar mesmo. Nossa meta principal nos ensinamentos é o quê? Mudar nosso caráter, mudar nossa personalidade, mudar o eu, mudar quem somos, porque a Bíblia diz que a santidade ela é alcançada de glória em glória, de dia após dia, de erros e acertos, de quedas e levantes, para que você consiga permanecer no caminho. Às vezes você fracassa e você volta para o caminho, às vezes você cai e volta para o caminho de novo. Então a meta principal de um ensinamento e de todos os ensinamentos que são dados aqui é consertar nossas rótulas, consertar os nossos erros e tentar ser santo. Eu sei que hoje nós teríamos que falar sobre a sétima trombeta, que daria início a falar das duas testemunhas que irão evangelizar a terra. Só que para mim chegar a esse estudo, eu preciso passar nessa parte que nós vamos falar hoje, para depois nós chegarmos até a última trombeta, para depois nós chegarmos às 7 taças, que já é julgamento final. Então não adianta eu dar um ensinamento e depois eu voltar ao meio para a gente consertar algo talvez que não ficou claro. Então eu vou fazer o que? Nós vamos falar hoje como diminuindo os erros para chegar à santidade. Por quê? Eu não quero e não vou, em nome de Jesus Cristo, eu tenho a mera certeza que eu não estarei dando esse ensinamento para quem vai ficar. Esse ensinamento é preparatório para você não querer permanecer do jeito que está ou da maneira que está, para não ficar. Então, se a minha meta é fazer com que você não fique, mas suba com Cristo, eu preciso um pouco que nós falamos sobre santidade, porque sem ela ninguém verás a Deus. Então a meta aqui é nós vermos nosso Criador. Então, antes de nós passarmos pelo livro da criação, vamos dar uma andada aqui sobre diminuindo o erro para chegar à santidade. Amém? Livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 vai dizer: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também santo, e toda a vossa maneira de viver. Se alguém tiver algum versículo que se acrescenta a algumas coisas que eu irei falar aqui, fica à vontade em nome de Jesus Cristo. Se tiver alguma dúvida também, fique à vontade. O ensinamento é para nós aprendermos e não ouvir. O louvado seja Deus. Quando falamos de ser santo, isso permeia em nossa mente, no nosso coração, no nosso cotidiano, algo impossível. Porque santidade, para nós, ser humano, é impossível. Então, quando isso chega, a palavra sede santo, como aquele que vos chamou, isso permeia em nosso coração como não tem como. Eu prefiro me acostumar com o erro, porque eu nunca vou ser santo. Tem pessoas que usam aquele ditado, levantar de Deus, cair é do homem. Então muitas pessoas se agregam a versículos que é impossível de uma pessoa ser santa. Então por isso que nós precisamos dar uma passadinha e entender melhor o que a palavra quer dizer a respeito deste livro, que o homem vai dizer aqui no livro de João, vai dizer, mas como é santo aquele que vos chamou,
sede também todo santo, toda a vossa maneira de viver. Então aqui, na nossa mente nós precisamos ser santo igual a Cristo. Só que eu sempre digo que um versículo sem contexto, ou sem pelo menos 4 ou 5 versículos que venha a tentar afirmar algo que você quer aplicar, então texto sem contexto, sem pretexto, é um palco para heresia. Então nós nunca podemos pegar um versículo e afirmar que ele é verdadeiro. Você precisa de 2, de 3 ou quem sabe até mais para afirmar uma palavra ou um versículo sequer. Amém? Então assim, o que a palavra santo, seja santo, santificação, seja santificado, quer se referir? Abra aí o livro de Hebreus, capítulo de número 12, do jeito sempre que a gente lê. Se alguém achar primeiro que eu, pode ler. Hebreus, capítulo 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro passo para você ser santo: segue a Paz. Sem paz, ninguém consegue agradar a Deus. Primeira coisa que nós precisamos ter nos dias de hoje é paz consigo mesmo. Crente que não tem paz, ele é perturbado. Crente que não tem paz, ele não está firme na rocha. Ele precisa se converter de novo. Crente que não tem paz, ele não tem Deus no coração. Porque Cristo é paz, é alegria, é transformação. Então por isso que nós temos sempre que seguir a paz com todos. Aleluia. Glória a Deus. Só que quando entra no assunto de paz, para nós termos paz cotidiana, para nós termos paz espiritual, para termos paz de espírito, precisamos entender algo: que o meu irmão, ele tem a imagem e semelhança de Deus, ele tem a imagem e semelhança do Criador, e que ele jamais, por mais erro que ele cometa, ele não é meu rival, ele não é meu inimigo, e sim alguém que talvez está sendo usado, o adepto de Satanás, ou talvez essa pessoa está pedindo até mesmo socorro. Então, a paz tem que haver dentro do nosso coração. É o primeiro passo para nós continuarmos a posição de sermos santos. João 8:34. Nós vamos chegar lá no ensino ainda, nós estamos só iniciando aqui. João 8:34. Por que eu resolvi também hoje trazer os versículos assim para que os irmãos procurem? Porque ensinamento também é para você aprender a abrir a Bíblia. Porque muitas das vezes o pregador vem aqui, ele fala uma vez e ele já abre muitos crentes. João 8:34, Pode ler? Pode. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Louvado seja Deus. Quem comete pecado é servo. Vamos lá. Para nós sermos santos, para sermos igual a Deus, para andarmos a maneira que a Bíblia requer, para que nós possamos subir, a Bíblia diz que nós não podemos cometer pecados. Quem aqui não peca? Levanta a mão, quem não peca. Quem não peca, levanta a mão. Tem alguém? Quem é pecador aqui? Levanta a mão. Então esse versículo aqui, ele é contraditório. Olha só, quem não peca, lê de novo, irmão. Quem não peca, ele é contraditório. Mas vou te explicar o porquê. Lê de novo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Pronto, não, dá licença. Toma sua filha que não é minha mais não. Então o que acontece?
quando nós cometemos pecado, somos escravos do pecado. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. É por isso que a Bíblia vai dizer que Cristo morreu na cruz e pagou os nossos pecados, ou seja, Ele nos comprou do pecado. Então, se Ele nos comprou, Ele agora é o nosso dono, Ele agora é o nosso Senhor. Só que a diferença é que antes de Cristo ter nos comprado, antes de Cristo ter pago o alto preço pela minha e pela sua iniquidade, que nós éramos escravos do pecado, e como escravo de alguém, você tem que fazer o que ele... Quando você é escravo ou alguém é o seu senhor, você não tem vontade própria, você faz o desejo e a vontade de alguém que é o seu dono, assim como na escravidão antigamente, que tinha alguém que era o dono dos escravos e ele tinha que fazer exatamente como o dono lhe ordenava, certo? Só que quando alguém passava ali, viu o escravo, era bonito, comprava ele, aquele antigo dono não tinha mais nenhuma autoridade sobre o escravo, e sim o que comprou de novo. Jesus fez isso, comprou nós da mão da escravidão. Hoje nós temos um Senhor, que é o Senhor, Criador dos céus e da terra, que nos comprou. Só que a diferença é que Ele nos comprou, e leia o 36 agora. 36? É. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nos comprou e nos deu a liberdade. Então, ou seja, Ele nos comprou, nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. Hoje nós fazemos o que queremos. Se você quer ter o seu Senhor, é Deus, serve a Ele. Mas se você quiser continuar no pecado, o seu Senhor será ainda o pecado. Ele nos deu livre-arbítrio, pagou o preço, nos pagou lá na cruz e nos deu a liberdade. Só que o que acontece? Como que alguém pode diminuir erros para chegar à santidade? A primeira coisa é: escolha qual Senhor você quer servir. Desse jeito, aleluia. Porque supondo, se eu não consigo vencer o pecado, se eu não consigo vencer ainda mentira, se eu não consigo vencer ainda pecados que têm tirado a minha paz, que têm me afastado, que tem, quem sabe, tirado de eu ser melhor na igreja, que tem arrancado, quem sabe, o controle de eu ser uma pessoa melhor, eu estou sendo escravo do pecado. Ele é o meu Senhor. Então eu ainda sou propriedade do pecado. Eu ainda sou escravo dele. Então, para se diminuir o erro, nós precisamos escolher o nosso Senhor. Se eu quero agradar o meu Senhor, que pagou um alto preço na cruz e me deu um livre-arbítrio, eu tenho que fazer o que para ele ser o meu Senhor? Agradar e andar segundo o que ele. Para sermos santos, precisamos escolher qual Senhor nós devemos servir. Está dando para entender mais ou menos? Então vamos chegar lá. Então, assim, há revisões em nossa vida, há revisões na nossa trajetória que precisa urgentemente dar uma passadinha lá no esquecimento, dar uma passadinha lá naquele lugarzinho que só você e Deus sabe que precisa de melhora. Para quê? Para vencer esse obstáculo o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque, amados, quem comete pecado ou erro, porque hoje nós estamos vivendo a heresia de que Deus não cobra mais pecado, e é por isso que muitos dentro da casa do Senhor, ungidos de Deus, estão fazendo o que faz, porque Deus não cobra mais. Não é igual antigamente, que o pessoal pecava e Deus já dava uma punição ali, né? Hoje os profetas já não são mais usados na casa do Senhor.
Porque antigamente tinha pessoas que não pecavam dentro da igreja, não estavam com a vida errada, estava ali todo torto, mas ele não ia lá na frente fazer alguma coisa com medo de Deus usar alguém e falar: conserta tua rota porque tu está errado. Porque antigamente era desse jeito, alguém estava em pecado, ia lá na frente, o pastor que às vezes estava 24 horas sem parar de joelho, Deus já usava logo ele. O Espírito Santo já tomava logo ele ali e já revelava. Hoje Deus não está fazendo mais. Por quê? Porque isso não acontece mais. Exatamente porque nós estamos conformados com a maneira de que Deus não julga mais. Só que todo pecado, por mais grave que seja, ele é perdoado. Pode ser o que for que você cometeu, o pecado pode ser o pior que você já cometeu na vida, ele é perdoado. Agora as consequências, não, porque Deus nunca vai ter inocente como culpado. Nós vamos chegar nas duas testemunhas no instante. Só vou dar uma passadinha rapidamente para você entender por que eu estou falando a respeito disso. Então, se nós somos machão, se nós no tempo de hoje temos a disponibilidade e o desejo de pecar, pensando sempre que eu vou chegar aqui no altar, pedir perdão e Deus vai perdoar e está tudo certo, só que as consequências você vai ter que cumprir ela. Se você olhar, Pastor José, um exemplo, né? A pessoa que não é evangélica, né? Ele afronta lá no mundo e tudo. Aí ele aceita Jesus, né? Então é uma nova história, né? Ele ainda vai pagar também pelo erro que ele fez lá? Não. Os pecados dele estão perdoados e não vai por mais esquecimento, né? Com certeza. Depende. Se foi aceito de coração. Um exemplo. Hoje eu não sou evangélico. Chego aqui na frente. Levanta a minha mão, aceito Jesus de todo o coração, é de certeza mesmo. A primeira coisa que Deus faz, perdoa o meu pecado, o meu passado, Ele não se lembra mais. Eu nasci agora, eu nasci nesse exato momento. Para Deus, tudo que eu vivi lá atrás, morreu. O que importa é daqui para frente. Agora o que eu não posso é vir e permanecer como eu estava lá. Pastor Zé, posso dar um versículo aqui no livro de Tiago? Pode, fica à vontade. Referente ao que o senhor falou. Diz assim no Tiago 5,15: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Através do perdão do Senhor, o Senhor cura ele, né? Se tiver alguém cometido algum pecado, o Senhor ainda perdoa, né? Perdoa, liberta, mas dependendo do que ele fez, as consequências da semente que ele plantou, ele vai colher, né? Mesmo ele sendo perdoado, ele dá várias consequências, né? Sim. O que acontece? Se você olhar, Sansão, a força dele nunca estava no cabelo. Não, a força dele não era no cabelo. Só que o que fez Sansão perder a força foi acúmulo de erros. Ele foi pecando e achando que estava tudo certo. Foi pecando e achando que estava tudo certo. Até que um dia, quando ele procurou, a Bíblia vai dizer assim, e o Espírito do Senhor não estava mais nele. Então nunca foi força de cabelo, nada. Ele era nazireu, separado por Deus. Pessoa separada por Deus, a força dele está no Espírito. Ou seja, tudo que nós temos dentro de nós é o Espírito Santo. Se nós cometemos algo ilícito e ele sai, nós perdemos nossa vida. O que aconteceu com Sansão foi exatamente isso. Perca. Se você olhar o que acontece, Davi, ele cometeu os piores pecados naquela época. Ele matou, ele se prostituiu, ele camuflou e casou ainda com mulher. Naquele tempo não tinha justificativa, era morte, irmão. Ele tinha que ser morto, executado na hora. Só que a Bíblia vai dizer que ele, pega essa menina aí,
A Bíblia vai dizer que ele, um profeta chega até ele e vai dizer assim: tu pecou assim, 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 assim. Aí ele vai dizer: pequei contra o Senhor. Aí Deus vai dizer: perdoei os teus pecados. Os teus pecados estão perdoados. Você não morrerás. Mas ele vai dizer: mas o teu filho. Então a consequência do pecado, Davi colheu. Diariamente ele colheu a consequência do pecado. Então o que nós cometemos, se caso os irmãos quiserem ligar o ventilador aí, fica à vontade. Então um pecado cometido, ele pode ser perdoado, mas as consequências será cobrado. Dá outro exemplo, mais básico. Eu não vejo nem pecado. Se alguém tiver falar alguma coisa, fica à vontade. Talvez o ensinamento está indo para onde vocês querem, mas nós vamos chegar lá. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Moisés, no livro de Êxodo 32, 32. Ele vai dar uma ordem assim, ó: toca na rocha e vai sair água. E a Bíblia diz que Moisés vai fazer o quê? História conhecida, vai bater. Ele vai bater na rocha. E por bater na rocha, a Bíblia vai dizer que Deus vai chamar ele particular, em secreto: vem cá, rapaz. Sabe então? Está vendo ali a terra todinha, linda, bonita, que manda leite e mel? Tu não vai entrar. Mas aqui, mano, eu não estou falando de José, eu não estou falando do irmão Gil, eu não estou falando da irmã Cíntia, da irmã Paula, que somos comedores de feijão. Não, eu estou falando de alguém que vai frente a frente com Deus e diz assim, ó: se o Senhor riscar ou apagar esse povo, tira o meu nome do livro da vida. O cara não estava falando com qualquer um, não. Ele estava falando com Deus. Pode tirar o meu nome do livro da vida. Se matar esse povo aí, pode tirar o meu nome do livro da vida. Ele chegou a ponto de desafiar Deus. E aí Deus vai responder para ele assim, ó: aquele que pecar, esse sim morrerá. Então não estamos falando de alguém, estamos falando de Moisés. Só que ele cometeu um erro, e pelo erro dele, ele pagou o seu. Então todo pecado que um ser humano escolhe fazer tem suas consequências. Ou hoje, ou amanhã, ou depois, ou futuramente, vai ter as suas consequências. Pode falar. Não, irmão, aqui sobre o pecado, né? Aqui em 1 João 5 fala assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo piore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Fazer uma ligação com o que o irmão acabou de falar aí, né? Ele confrontou, Moisés confrontou Deus, porque ele sabia que ali tinha um povo que não era pecador, né? Então, assim, se é para a morte, ele confrontou e Deus voltou atrás. Com certeza. Né? Agora sim, eu tenho dúvida com relação a isso aqui, né? Há pecado para a morte. Qual é o pecado que é para a morte? É o suicídio? Não, suicídio, quem comete suicídio tira a sua própria vida, não tem perdão. Tem outros pecados também, né? Ó, existe igual o ensinamento que eu dei aqui atrás. Existe pecado e existe, quem lembra? Pecado e Iniquidade. iniquidade. Quem comete pecado não é para a morte. Agora, iniquidade é para a morte. É necessário, urgente, um conserto. Ou seja, quem comete o pecado, ele pode ajoelhar na sua casa, ele pode descer às madrugadas, ele pode chorar em secreto e Deus vai perdoar e está pagado.
Só que a iniquidade, você precisa confessar e levantar a mão e aceitar Jesus de novo. Porque o teu nome já não está lá no livro da vida. Por isso que diz é pecado para a morte. Pecado para a morte é quando Deus risca o teu nome do livro da vida. E tem pessoas que estão com o nome riscado e estão pensando que ainda está lá, vai subir. Mas não, já foi riscado há tempo. Porque não fez o conserto. Fez o conserto meia boca, pé de altar, lá na casa dele, achando que Deus já perdoou e está tudo certo, está debaixo do pano. Não perdoou. O adversário naquele grande dia vai condenar você pelo pecado. Então por isso que há pecado para a morte e pecado apenas normal, que é o pecado que você comete, um vacilo, um descuido, porque pecado é o quê? Errar o alvo. É você que está indo aqui e de repente você errou o alvo, saiu da vereda, volta para o caminho de novo e continua a sua jornada. Nós trilhamos um caminho de quê? De uma jornada. Qual é o nosso foco? Jesus Cristo. Então nós estamos trilhando o caminho para ir para o céu e encontrar Jesus. Então vai chegar um momento que eu, como ser humano falho, pecador, vou olhar para a irmã e falar assim: eu não fui com a cara da irmã, no final. E pronto. Aí chegar lá em casa, eu já pequei, porque eu sou crente, eu não posso falar das coisas que eu não fui com a cara da irmã, se a irmã é mais semelhança de Deus e ainda é minha irmã em Cristo. Aí eu falo: não fui com a cara da irmã, não, ponto final. Aí quando chega lá em casa que eu vou deitar o Espírito Santo, aí eu, meu Deus do céu, o que eu fiz? Senhor, me perdoa, Pai. Em nome de Jesus, me perdoa. Pronto. Voltei para a roda de novo. Então esses são pecados. Então, a santidade para você conseguir, pode falar. A iniquidade, eu vou trazer um resumo básico. A iniquidade é quando você peca contra si mesmo, contra o seu cônjuge. Vou usar uma palavra mais segura: a prostituição, a traição. Isso aí tudo é pecado de iniquidade. Por exemplo, está neutralizado. Eu traí a minha esposa, ninguém sabe, está debaixo do pano, tá? Nem ela sabe. Aí eu fui e fiz porque me arrependi. Aí eu vou fazer o quê? Lá na minha casa, meu Deus, eu não podia ter feito e tal, está neutralizado em nome de Jesus. Eu fui para um motel, eu fui para e tal, e vice-versa, mas eu estou arrependido, Senhor. Que eu já comi da maçã, para com isso. Eu estou arrependido, não vou fazer mais. Mentira. Deus não perdoa esse pecado. Esse pecado precisa vinhar. Por isso que Davi, a Bíblia vai falar que Davi pecou. E outra, Deus perdoou ele, mas vai ter um versículo que ele vai falar assim com Davi, ó: por as pessoas falarem de mim pela sua iniquidade, a tua história vai à tona. Ou seja, todo mundo tem que saber. O adultério, ele não pode ser jogado debaixo do pano, ele tem que ser trazido para a igreja. Não que toda a igreja vai saber, misericórdia, é isso não. Tem que ser trazido para o anjo da igreja e para o cônjuge, para saber se ele quer te perdoar, que ele não tem obrigação de te perdoar. Não, eu entendi também já. Deixa eu falar. Se a pessoa que acontece, né, que tu falou, for no quarto, eu me arrependi, falar com Deus, eu me arrependi, mas se ele não ir, né, para a liderança, confessar, então ele não é perdoado, é isso? Não. Ele não é perdoado se ele vir para a liderança e confessar o seu pecado? Suponho, se eu estou neutralizado no nome de Jesus, se eu estava em adultério, aí eu cometi um adultério essa semana. Quem aqui aceitaria que eu estivesse aqui dando ensinamento? Eu posso esconder? Aí eu posso lá dentro de casa, lá no pezinho da cama: Senhor, me perdoa, tem misericórdia, não é meu ensinamento, Senhor. Não me purifica, me lava. E aqui eu estou com a cara dura, ninguém está sabendo, e eu dou ensinamento. Não. A igreja em si, ela precisa saber para quê? Para que o pastor venha me dar disciplina,
para que eu não participe do rol da igreja e ainda saber se ela vai querer me perdoar. Então, por isso que é pecado para a morte. Eu não consigo fazer ele sozinho. Eu preciso, isso já é bíblico. Por isso que Davi teve que, todo mundo ficou sabendo do pecado de Davi. Mas, pastor Zé, quando eu aceitei Jesus quando eu tinha 13 anos de idade, né? Num tempo, né, nessa época, quando a gente errava, né, igual o senhor está falando, a gente ia até a nossa liderança, que é o pastor, confessava, eu errei, fiz isso e isso, ele disciplinava a gente e no culto de membro ele ainda participava para a igreja. A gente ia para a disciplina e quando voltasse da disciplina, quando ia reconciliar, ia para a frente e perguntava se a igreja perdoava, igual o senhor está falando, né? Eu alcancei isso aí, que hoje é muito difícil a gente ver mais isso, né? E hoje a gente não vê mais isso. Não. Não vê. Alguém abre Efésios 2,8, outra pessoa abre 2 Coríntios 3,18. Zé, e o significado de transgressão? Transgressão é um pouco quase igual pecado. Transgressão é só você transgredir a lei. Ou seja, vamos supor, o que é uma transgressão nos dias de hoje? É você saber que, vamos supor, a igreja fala que você não pode beber, você não pode andar em qualquer lugar, em qualquer meio, e você sabe que a Bíblia fala isso e você faz. Então você está transgredindo a lei. 2 Coríntios 13, né? 2 Coríntios 3,18. E eu vou escolher o irmão Gil, Marcos 12, 24. Quem achou Efésios 2, 8 pode ler. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Olha isso aqui. Pela graça sois salvos. Fica aí aberto aí, pessoal, ler mais na frente um pouquinho. Pela graça sois salvos. Mas isso é dom de Deus. Dá para mais ou menos ler mais para frente. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Está aí o primeiro passo para você endireitar o caminho, o erro, corrigir rota, corrigir algo que está errado. O primeiro passo é fé. O primeiro caminho é a fé. E o que a Bíblia vai dizer, isto é dom de Deus. Então Ele nos dá a fé para que nós possamos ser salvos. Por isso que nós precisamos ter a imagem e a semelhança do Criador. O que é ter a imagem e semelhança do Criador? É você olhar ao espelho e Deus refletir você. É você ver os seus atos, seus feitos, a maneira de você andar, a maneira de você estar igual ao Senhor. Alguém tem que olhar você e ver Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa conhecida espiritualmente, que todo mundo pede oração, que todo mundo quer estar perto, que todo mundo. Ele é o que? Uma pessoa que alguém vê Deus nele. Ninguém chega para um desconvertido, para uma pessoa que anda toda errada e fala assim: ora por mim. Nem oração dá. Alguns nem a paz quer dar para eles.
Mas se a pessoa de jejum, a pessoa de oração, você sabe que é homem, você sabe que é mulher de Deus, você sabe que é pessoas que tem ali um mérito, é santidade 100%, você sabe que é de Deus, pronto. Então é essa santificação que nós precisamos almejar todos os dias, para conseguirmos endireitar nossa vareda e ser santo. 2 Coríntios 3,18. Eu vou ler. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Com a cara Coberta. sem nenhuma máscara. Isso aí Deus está falando o quê? Não tenha máscara. Não sejam dois crentes, um na igreja e um lá fora. Com as caras descobertas, refletindo o espelho a imagem que eu falei. Você tem que ver Deus através de você. Aleluia, Jesus, é forte. Marcos capítulo, porque nós erramos. Marcos capítulo 12, 24. E Jesus respondendo, disse-lhes: porventura não erreis vós, em razão de não saber as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que cometemos erro? Está aí o porquê nós cometemos erro. Por não o que, irmãozinho, conhecer A Escritura e e o poder de Deus. por isso cometemos erros. Crente que lê, crente que conhece a palavra, crente que tem Bíblia, ele não erra tão facilmente. Porque ele sabe como ele tem que andar, ele sabe como ele tem que se postar, ele sabe a maneira que Cristo quer que ele ande. E mais, crente que sabe, conhece o poder de Deus, aí é mais forte ainda. Quem já foi curado aqui alguma vez por Deus? Curado de verdade mesmo. Uma palma mais aqui. Sabe por que eu nunca na minha vida, eu sempre falo para minha esposa, se tem uma coisa que pode acontecer comigo, pode acontecer com mas da presença eu nunca saio, porque para aqueles dois trenzinhos que tá ali, Deus teve que me curar, porque eu não podia. Então, se eu conheço o poder de Deus e conheço a palavra, eu não posso pecar contra. E o primeiro passo para isso é Josué 1:8. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Sobe aí. Sobe aí. Olha só o primeiro passo para você corrigir erros. Josué 1:8. Não te afastes da tua boca Bíblia. Aí ele vai falar mais ainda. E nela medita dia e noite. Não podemos só ler, precisamos meditar nas Escrituras. Só que quando você lê, quando você tem a palavra da lei dentro de você, olha o que ele vai falar, dentro de você, e nela medita dia e noite, aí então prosperará o teu. Aleluia, Jesus. Crente que tem Bíblia, crente que
medita, crente que conhece o poder de Deus e sabe o que as Escrituras requer dele, os caminhos dele. Prosperará. Salmos 1:1. Segundo passo, para corrigir a sua rota. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Disse tudo. Separação de onde você anda, de com quem você anda. Aleluia. Crente pode ter amizade com ímpio? Pode. Aí eu tenho. Quem tem dúvida? Quem? Pode ou não? Pode. Ai, foi três. Só que você tem que ser influência para ele e não ele para você. Entre dois impasses, um crente não pode tomar conselho de ímpio. Mas sim, se você olhar, quando você é evangélico em uma determinada empresa ou em algum lugar, e alguém que não é a primeira coisa quando ele tem dúvida, ou quando ele está precisando de Deus, ou quando ele procura logo quem? O cristão. Porque ele sabe que o Deus que está na tua vida tem Poder. então você nunca pode tomar conselho dele. Você nunca pode levar sua vida para ele. Você nunca pode contar seu particular para ele. Mas ele tem que contar para você. Porque assim você traz ele para aqui. E se for o oposto, ele te leva para lá. Por que tem muito crente que tem amizades mais com quem é de fora do que com quem é de dentro? Porque Satanás coloca na mente assim: o pessoal da igreja tudo pobre mais, tudo fuxiqueiro, tudo cheio de conversa, tudo cheio de chove no molho, eu quero ver o crente, rapaz. Aí eu quero dar mais amizade com ele. Aí eu vou morar no céu como? Se lá no céu vai ter essas pessoas presepeiras, crequeiras, fuxiqueiras. Eu tenho que me dar bem com eles. É certo que lá fora vai ter pessoas, vai ter ímpio, que nós temos mais um apego. Só que isso não justifica que eu tenho que me apegar mais a ímpio. Porque se eu quero me apegar mais às coisas do mundo, vai chegar uma hora que eu vou ter desejo de andar. Quer ver uma coisa? Vamos supor. Eu estou andando, vou usar ela que ela falou que tem muita amizade. Eu vou dizer aqui que, vamos supor que ela tem um português bem claro, muito bonitinho, fala tudo certinho, tudo adequado. Obrigado. Aí eu só falo o dia, falei aqui mesmo, e aí? Valeu, nós vamos falar, oi irmã, e aí? É nóis. Certo? Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, um mês. Se eu estiver convivendo no mesmo espaço e a gente tiver muito, daqui a pouco eu pego a gente. Eu pego a tua, no caso. Isso, ela vai pegar as gírias. Por quê? Porque ela pegou uma amizade tão próxima comigo, que a gente está ali todo dia, um vai, outro vem, quem sabe somos colegas de trabalho, que daqui a pouco ela está aí, doido, vamos lá hoje, doido? Daqui a pouco a irmã vem na saudação, sol da igreja, doidos com o Pai do Senhor. Porque isso é daqui, mano. Ninguém pega gíria de um dia para outro. É convivência. Então por isso que o mundo não pode ter uma aproximação tão assim. Se você acha que a igreja tem pessoas fofoqueiras, procura quem é santo. Mas você precisa falar de Deus. Você quer ver uma coisa? Eu gosto quando alguém vai lá em casa. Esse dia teve um casal que foi lá em casa, saiu de lá 1h da manhã. Aí não foi nunca mais. Comeu tudo no dia só. Comeu tudo no dia só. Nós sentamos lá, começou a falar da Bíblia, quando eu olho ia dar 1 hora. Aí eu falei, rapaz, espantei o povo, nunca mais veio. Então assim, você precisa estar com alguém que te leve para o propósito, para o caminho. Você precisa estar conversando, falando, trocando mensagem no dia a dia com alguém que te leve para o seu propósito. Porque se essa pessoa
é ímpia. Aí ela vai falar do jeito dela, né? Das coisas dela, ela é ímpia. Não tem nada a ver, você tem amizade, isso é maravilhoso, é o caminho certo, mas você tem que ter cuidado para não ter muita amizade lá fora e você está vivendo mais lá fora do que aqui dentro e achando que está treinando para ser salvo. Porque o bode, quando ele se mistura com a ovelha de longe, o pastor conhece. De longe. Está dando para entender? Amém. Se tiver alguma pergunta, pode falar. Então, Salmos, como segunda opção, o Salmos vai dizer com quem tu andas, e o jeito, a roda aonde você está sentado, vai dizer para onde você vai. Então, corrigir rota, mas é simplesmente isso. Para você ter uma vida santificada, para você não ficar, porque o que eu quero trazer com isso, a mensagem de hoje é justamente para o povo que vai subir. É eu corrigir hoje, para eu não estar passando por aqueles dias tenebrosos que nós falamos aqui antes. Dia de sofrimento e ranger de dentes vai pegar quem? Quem esteve aqui hoje sabe que a roda dos escarnecedores não é para ele, que sabe que ele precisa olhar no espelho e alguém refletir Deus na vida dele, que ele sabe que tem pecados que precisa ser confessado e pecado que precisa ser perdoado. Porque às vezes nós pecamos só no olhar, pecamos só em falar, às vezes nós pecamos até mesmo em defamar alguém, em falar alguém, até mesmo em redes sociais, você peca. Então diariamente nós somos pecadores e cometemos pecado. Só que essa rota precisa ser consertada diariamente, para que alguém tenha que ver você dentro da igreja e ver diferença. Eu sempre digo, uma certa feita, a minha esposa não queria vir para aqui, porque nós veio de um regime muito fechado, e ela não queria, mas eu cheguei aqui, eu fui abraçado, e eu gostei daqui. Eu sei que alguém pode falar, irmãos, todos os cultos eu vejo Deus trabalhar nessa igreja. Só que poucos são os que recebem. Só que todos os dias ele está aqui. E se crente abrir os olhos espiritual e fechar os olhos carnal para ver, Deus tem feito prodígio e maravilha nessa igreja. Aleluia. Verdade, aleluia. Glórias a Deus. Eu não vi ainda um pregador vir de fora e quando ele sobe na tribuna, ele se balança e fala, Deus está aqui. Ninguém sente a presença de Deus se ela não estiver. Então ele está aqui, ele todos os dias ele está aqui. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E a maioria não é curada, a maioria não recebe sua vitória porque a mente às vezes não está aqui. Verdade. Então nós precisamos corrigir a nossa rota, nós precisamos tirar o impedimento que impede do Espírito Santo que dentro da igreja entra, trabalha em nossas vidas. Aleluia. Aí um dia ela falou para mim, logo que lá é uma igreja que assim, eu tenho vontade assim, de botar dar uma sobrancelha e tal, fazer a sobrancelha. Aí depois ela olhou para mim e falou assim, eu não me vejo desse jeito. Falei, pronto, está aí. Se você não se vê, é o Espírito Santo que quer. Cada um faz conforme o que quer. Se até hoje o Espírito Santo não tem falado nada, amém. O importante é você chegar aqui e adorar, é servir a Deus com alegria. Então assim, alguém tem que ver algo em você que outra pessoa não tem. Outra pessoa não vai ter. Não, rapaz, pensa aí que eu gosto de estar perto daquele irmão. Ela tem assim uma coisa, né? Pensa, alegre, transformadora. Aí, rapaz, pensa aí na pessoa. Tem pessoas aqui que eu só tenho 3 anos aqui, mano. Mas tem pessoas que parece que eu já conheci desde, nem com minha família eu tenho tamanha intimidade. Então, quando eu entro naquela porta,
que eu vejo cada sorriso, que eu vejo cada carinho de um. Eu sei cada um que tem ali. Então você precisa olhar e ver Deus na vida. Aleluia. Alguém precisa gostar de você por alguma coisa que você é. Se ninguém te procura para nada, se você é excluído para tudo, tem alguma coisa errada, que precisa mudar isso. Deu para entender? 1 Coríntios, para nós encerrar, 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios 15, 33. E vê também, irmão Irã, que ainda não leu nenhuma. Irmão Irã, Jó capítulo 42, versículo 5. E deixa eu ver mais quem aqui. Posso falar Jó 42:5? O irmão É de Irã, fala, Irã. Nosso mestre da bateria ali, nosso mestre tocador. Eita glória, Dan. Com o ouvido, meu ouvido. Livro de Daniel, capítulo 3, 17 e 18. Daniel, capítulo 3, 17 e 18. E irmão Alex Show. Eita glória, você está pensando em escapar. Passa para ela aqui. Irmã Tati, Provérbio, capítulo 4, 23. Irã já pode ler? 1 Coríntios o quê? Pode ler, 1 Coríntios 15, 33. 42:5, vai, Irã. Jó 42:5. Isso, 42. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, Mas mas agora te vem os meus olhos. Nós estamos falando sobre como ter intimidade com o poder de Deus. Vê 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversões corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más conversões corrompem os bons costumes. Pronto. Dito isso é que, dependendo do que você escuta, dependendo do que você ouve, dependendo de quem com quem você anda, para você pode parecer que não, mas está corrompendo a sua trajetória. Viu? Então Provérbio 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Último para encerrar, Daniel 3, 17, 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Quem tem experiência com o poder de Deus jamais se dobrará perante as mentiras e as rivalidades do inimigo. Eu precisava passar por esse ensinamento para quê, amados? Antes do livro das revelações. Porque, igual eu falei, eu não estou a ministrar, não estou a dar esse ensinamento para a igreja que vai subir. Não é você, em nome de Jesus. Você não vai participar desses dias tenebrosos que nós vamos falar na semana que vem. Você não vai participar. Então, por que, irmão? Você falou de santidade. Porque o que eu quero é que você faça exatamente como o ensinamento de hoje, para que você corrija a rota, seja o caminho, endireita a vareta, conserta o que está errado, se santifica, reveja as suas amizades, reveja o meio que está, pense direito, porque eu tenho certeza que para onde você vai,
está com santidade. José, sobre a palavra santo, né? Nós crescemos, minha vez nos lares católicos, nós pensamos que santo é aquela imagem de pura, imagem de barro. Quando nós nos convertemos, nós escutamos o quê? Que santo só é Jesus. Só que a palavra santo significa separado. Enoque, ele foi separado, né, para andar com Deus. Enoque, ele representa uma igreja que anda com Deus. Então, todas as pessoas que andam com Deus, ele é santo. Tudo que ele fazia no mundão, hoje não faz mais, porque ele é separado. Entendeu? Então, por isso que nós somos santos, porque nós somos separados. O que nós fazemos no mundão, hoje não faz mais, porque somos santos, somos separados. Somos nada de Deus. Ô, glória!